Muitas pessoas ficam totalmente perdidas em como iniciar uma palestra, uma apresentação, um discurso. E aqui nesse vídeo eu quero te apresentar 5 ideias, 5 formas, 5 técnicas de como iniciar sua fala num discurso, numa palestra. É ideal que o início de um discurso tenha total compromisso com gerar curiosidade na outra pessoa. A sua plateia, o seu público, mesmo sendo um ou, enfim, centenas de pessoas, você precisa ter total convicção de que a tua fala precisa gerar no outro essa curiosidade, essa vontade de continuar te ouvindo, esse interesse, essa atenção por estar com você durante os próximos minutos, quem sabe horas. Então, saber iniciar um discurso é fundamental para uma pessoa que deseja ter uma melhor comunicação. Então, dessas 5 técnicas, a quarta é impressionante, eu imagino que talvez você possa utilizar várias vezes. Meu nome é Guilherme Constâncio e desejo que você tenha total atenção nesse vídeo para que você possa aprender a como iniciar discurso e nunca mais ficar perdido ou perdida na palavra que deve ser utilizada. Para isso, nós vamos assistir vários vídeos como referência para você não só aprender a técnica ou, enfim, entender o que eu quero te dizer, mas você ver uma pessoa utilizando a técnica. A primeira técnica é a técnica de quebrar expectativas. Quebrar expectativas é bem interessante, porque toda plateia, no início de uma palestra, vai ter uma expectativa, que você diga bom dia, boa tarde, boa noite, diga o seu nome, quem sabe até o que você faz, o teu currículo, tua idade. Se você quebra a expectativa, quebra o padrão e começa de uma outra maneira, fica bem interessante. Vamos começar aqui com uma palestrante num TED Women, enfim, ela chama Maison Zaid, e ela fez uma palestra impressionante. A forma como ela começa, ela traz uma afirmação chocante e isso quebra a expectativa do público. Hello, TED Women, what's up? Not good enough. Hello, TED Women, what is up? My name is Maysoon Zayed, and I am not drunk, but the doctor who delivered me was. He cut my mom 6 different times in 6 different directions, suffocating poor little me in the process. As a result, I have cerebral palsy, which means I shake all the time. Look. Chocante. Olha como ela começa essa palestra. Tudo bem, ela tem interação inicial com o público, mas ela começa a palestra já tremendo, o que no caso é a condição dela, e o público, que obviamente vai observar isso, ela já começa dizendo, ó, não tô bêbada, mas o médico que me trouxe ao mundo estava. O que será que aconteceu? Então, essa é uma maneira, assim, de conseguir capturar a atenção das pessoas, para que as pessoas queiram saber o que ela vai dizer, que história ela vai contar. Tá aqui uma referência de início de apresentação. Uma afirmação chocante que vai fazer o público querer entender o que está acontecendo, ou o que aconteceu. Então agora vamos para a nossa próxima palestra, um exemplo aqui de início. Esse início já tem mais uma sacada de humor, já um início mais humorado, mas também quebrando expectativas. É o TEDx de Sydney do Tom. Vamos ver aqui o Tom se comunicando. My name's Tom, and I've come here today to come clean about what I do for money. Basically, I use my mouth in strange ways in exchange for cash. I usually do this kind of thing in seedy downtown bars and on street corners, so this mightn't be the most appropriate setting, but I'd like to give you guys a bit of a demonstration about what I do. Bom, um pouco bem-humorado, quebrando expectativas. Ele traz aqui algumas frases, um início um pouco duvidoso, um pouco dúbio, né? O que será que ele quer dizer com isso? Bom, pelo que eu sei, essa palestra é uma palestra que ele demonstra essa habilidade dele de beatbox. Se você ficou curioso, curiosa, desejo que você assista essa palestra em outro momento. Mas também é uma excelente maneira de quebrar expectativas e iniciar a sua palestra, seu discurso de uma maneira que gere curiosidade na sua plateia. Legal. Bom, agora a nossa próxima palestra, para exemplificar como iniciar uma apresentação com uma afirmação que quebra expectativas, temos aqui João Branco, um brasileiro, no TEDx de Belo Horizonte. Vamos aqui assistir o início da palestra do João Branco. O seu trabalho não é só o seu trabalho. O seu trabalho não é só o seu trabalho.
Num evento como esse, é muito comum daqui a pouquinho alguém te cutucar. Boa. Aqui temos um exemplo de um início que também quebra a expectativa. Ele não se apresenta, ele não fala bom dia, boa tarde, boa noite, ele não interage com a plateia, ele apenas diz uma frase de impacto e repete. Repetir, muitas vezes as pessoas acreditam que repetir algo é ruim para uma apresentação, mas pelo contrário. Repetir é uma maneira de você evidenciar, dar ênfase à mensagem que você quer transmitir. E é bem interessante esse tipo de técnica utilizada no início de uma apresentação. Aqui mais um exemplo de como iniciar uma apresentação quebrando expectativas com algumas afirmações. A Mason, com a sua frase e com a sua afirmação que nos faz querer entender o que aconteceu. O Tom, com a sua frase, as suas afirmações um pouco que geram uma sensação de humor ali, uma curiosidade para o que ele quer dizer com aquilo. E agora o João Branco com a sua frase repetida e de impacto que nos faz talvez refletir sobre o que ele vai dizer. Bom, uma segunda forma de você iniciar uma apresentação é com uma pergunta. Uma pergunta, diferente de uma afirmação, vai fazer com que o público possa responder mentalmente o que você quer e até mesmo provocar que o público interaja com você mesmo que mentalmente. Interessante. A gente vai assistir agora uma palestra do Simon Sinek, para mim uma das palestras mais interessantes, no TEDx Puget Sound. Não sei onde é isso, mas enfim. Esse TEDx é muito, muito famoso, muito mesmo. E o Simon Sinek, a partir desse TEDx, ficou muito famoso também, escreveu seus livros. Enfim, é um TEDx bem antigo, mas bem interessante. Vamos ver como que ele começa o TEDx dele. We assume even we know why we do what we do. But then how do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? Interessante. Ele começa a palestra dele com uma afirmação e já engata ali algumas perguntas para fazer o público ficar instigado ali com algumas reflexões. Utilizar perguntas no início de uma apresentação é uma maneira justamente de promover reflexões do público. É uma maneira de jogar para o público a importância dele pensar ou dele interagir, dele se conectar com o que nós vamos apresentar. Pergunta é sempre a técnica, digamos que mais fácil. Se você não sabe como começar uma apresentação, começar com uma pergunta é uma excelente maneira. Só não comece com um padrão. Oi, tudo bem? Eu sou tal pessoa, faço tanta coisa. Uma pergunta já encaixaria bem para você que quer começar a inovar no início das suas apresentações. Agora vamos assistir uma outra palestra, também iniciando com perguntas, do Julian Treasure. The human voice. It's the instrument we all play. It's the most powerful sound in the world, probably. It's the only one that can start a war or say, I love you. And yet many people have the experience that when they speak, people don't listen to them. Why is that? How can we speak powerfully to make change in the world? Interessante. Então veja, ele faz toda uma contextualização da voz humana, da comunicação, capaz de causar guerras, capaz de dizer eu te amo. Mas como que a gente pode utilizar isso da melhor maneira? Então ele levanta uma mensagem, um argumento, e ele joga para o público. Mas como? Como será que a gente pode fazer isso da melhor maneira? O legal de usar uma pergunta no início é que você realmente provoca o público a querer que você responda aquela pergunta. Porque quando o palestrante, no início de uma apresentação, faz uma pergunta, a plateia entende que a missão dele será responder essa pergunta. Então você basicamente consegue introduzir um assunto de uma maneira a trazer a palestra para você, a atenção dela para você, para responder junto com você aquela pergunta. Interessante também a palestra do Julian. Agora vamos para a nossa próxima técnica, que é contar uma história. A terceira dica para você, a terceira forma de iniciar uma apresentação é contando uma história. E a primeira palestra que a gente vai assistir aqui no TED é a palestra da Brené Brown. Brené ficou muito famosa com o livro A Coragem de Ser Imperfeito, esse livro best-seller. E a Brené também ficou muito famosa depois da palestra dela no TED. Vamos assistir aqui como que ela inicia a apresentação dela no TED contando uma história, que é a nossa terceira técnica aqui. So I'll start with this. A couple of years ago, an event planner called me because I was going to do a speaking event. And she called and she said, I'm really struggling with how to write about you on the little flyer. And I thought, well, what's the struggle? And she said, well, I saw you speak and I'm going to call you a researcher, I think, but I'm afraid if I call you a researcher, no one will come because they'll think you're boring and irrelevant. Bom,
Eu não vou dar seguimento aqui para você ficar curioso, curiosa e continuar assistindo. Mas veja que ela já começa como se ela estivesse no meio da história. Bom, aconteceu tal coisa. Então, o legal de contar uma história no começo é porque você já coloca o público dentro daquela história. Isso é bem interessante. O poder de contar histórias nos traz esse benefício, tanto como palestrante quanto público. Quando um palestrante conta uma história, ele traz o público para a história. Parece que o público está vivendo essa história com ele. E o público quase que automaticamente já se engaja naquela palestra. É uma forma de realmente atrair atenção. E como público, é muito gostoso um palestrante já te trazer para uma história e já te envolver nessa história. Bem interessante, Brené Brown, essa palestra eu já assisti inúmeras vezes, é muito boa mesmo. Agora, nosso próximo palestrante é Barack Obama. No seu discurso tão importante que você provavelmente já deve ter visto, um discurso onde ele conta uma história. Vamos ver que história ele conta e como que ele faz isso. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. He grew up herding goats, went to school in a tin roof shack. His father, my grandfather, was a cook, a domestic servant to the British. But my grandfather had larger dreams for his son. Through hard work and perseverance, my father got a scholarship to study in a magical place, America, that shone as a beacon of freedom and opportunity to so many who had come before. Bom, o que a gente pode aprender com Barack Obama? Esse discurso é muito comentado, é muito lembrado, ele foi muito elogiado por esse discurso. É claro que você aí pode assistir o discurso como um todo, mas o fato de trazer a história do pai, do avô, começar por uma história é muito relevante para tudo que ele disse ao longo do discurso. Então, começar por uma história é sempre uma melhor maneira de você engajar o público, trazer o público para você, capturar essa atenção de uma maneira que a pessoa vai querer ouvir mais de você. Começar por uma história é sempre interessante. Pode ser uma história do dia anterior, pode ser uma história da tua vida, quem sabe. Agora vamos para a nossa quarta técnica para iniciar apresentações. E eu costumo dizer, uma maneira de você iniciar apresentações é utilizando mais do que palavras. Uma maneira de você começar uma palestra é utilizando mais do que palavras. Utilize as palavras, mas mais do que isso também. O que eu quero dizer com isso? Utilize objetos. Utilizar objetos é uma maneira bem interessante de você trazer algo novo, algo realmente que desperte a curiosidade do público. Por exemplo, o que ela quer dizer com esse objeto? Enfim, é uma maneira de você, de fato, trazer ali um item diferente do cotidiano, quebrando padrões também e fazendo o público tentar entender o que você quer dizer com aquilo. Bom, vamos aqui assistir uma palestra que eu sou suspeito para falar. Essa palestra é de Guilherme Constâncio, eu mesmo. Uma palestra que eu dei no TEDx Jardim dos Seixas, TEDx muito importante para minha vida, que eu já fiz análises lá na plataforma Universidade da Comunicação. Aliás, essa plataforma é o lugar onde nós analisamos várias palestras e trazemos várias técnicas de comunicação que você aí pode aprender para o seu dia a dia, para que você possa ser o melhor comunicador e comunicadora, além das dezenas de aulas sobre oratória e comunicação. Se quiser saber mais, o link está aqui na descrição desse vídeo. Vamos para a palestra. Eu tenho aqui em minha mão um copo d'água. Eu quero, pelos próximos minutos, mostrar a cada um de vocês como um copo d'água pode te tornar imortal. Como um copo d'água pode mudar a sua vida. Até porque era apenas um copo d'água que eu tinha na minha mão quando a minha vida mudou. Então, essa foi a maneira como eu comecei a minha palestra no TEDx. Eu comecei com um copo d'água. E basicamente todas as minhas frases giravam em torno daquele copo d'água. E o mais interessante aqui desse meu processo criativo, de fato criando essa palestra, é de gerar essa dúvida na cabeça da plateia. Como assim um copo d'água pode tornar alguém imortal? Como assim um copo d'água tem a ver com a vida dele, quando a vida dele mudou? Então aqui eu misturo essas afirmações, essa contação talvez do início de uma história, como eu vou começar aqui, mas principalmente a técnica como um todo é utilizar um objeto. No caso aqui, um copo d'água. É legal quando você utiliza um objeto, porque você não só cria esse cenário de curiosidade, mas você também consegue trazer algo para a cena daquela palestra que envolve as pessoas a quererem fazer uma relação entre o que você está dizendo e o objeto que você está mostrando. A próxima palestra que eu vou te mostrar aqui segue a mesma técnica, a quarta, utilizando mais do que palavras. Eu te mostrei um exemplo meu, utilizando o objeto. Agora eu vou te mostrar a palestra, o exemplo do Tim Urban, no TED, onde ele utiliza imagem. Então você pode utilizar mais do que palavras. Pode ser um objeto, pode ser uma imagem. Vamos ver o caso aqui do Tim. So in college,
I was a government major, which means I had to write a lot of papers. Now, when a normal student writes a paper, they might spread the work out a little like this. So, you get started maybe a little slowly, but you get enough done in the first week that with some heavier days later on, everything gets done and things stay civil. And I would want to do that like that. That would be the plan. I would have it all ready to go, but then actually the paper would come along, and then I would kind of do this. And that would happen. Bom, aqui ele consegue misturar tanto a técnica de história, como você vê, ele está contando uma história, quanto também a técnica de utilizar uma imagem. É legal porque essa palestra, e a gente já consegue perceber pelo início, como ele vai chegar no assunto dele, essa palestra é sobre procrastinação. E é uma das palestras muito comentadas, muito assistidas. O Tim ficou, enfim, muito famoso depois dessa palestra, é isso que ele já era conhecido. E é bem interessante, essa palestra é dentro da mente de um expert, um mestre em procrastinação. Bem interessante essa palestra, eu continuaria assistindo ela facilmente, mas aqui a gente vê justamente que isso só é possível por conta deste início. Esse início, o Tim consegue trazer imagens e um discurso, uma história que nos envolve e faz a gente querer entender o que mais ele quer dizer. Essa é a quarta técnica, utilizar mais do que palavras. Isso te ajuda a, além das palavras, conseguir atrair a atenção do público com outros itens, como um objeto, uma imagem, como a gente viu aqui. E muito bem, a nossa quinta técnica, então, ainda tem a ver com essa história de utilizar um objeto mais do que palavras, mas o grande ponto que eu quero trazer com esse exemplo dessa palestra aqui é sobre teatralidade. E para isso a gente vai assistir a palestra do Mohammad Khatani, que foi vencedor de um campeonato de palestras do Toastmasters. A gente já tem análise dele aqui no YouTube, nesse canal, eu vou deixar aqui em cima para você dar uma olhada e assistir esse vídeo, mas o ponto mais importante aqui é que você possa entender que mais do que palavras, e até mais do que objeto, ele tem uma teatralização no início da palestra dele, e isso é bem interessante. Vamos ver aqui. What? Oh, you all think smoking kills? Bom, ele começa a palestra simplesmente com um cigarro e um isqueiro. Como se ele já fosse acender ali e começar a fumar. Aqui, essa palestra é incrível, como eu já disse, tem uma análise sobre essa palestra, um react que eu fiz dessa palestra, trazendo todas as técnicas que ele utiliza aqui no canal. Mas o mais interessante dessa palestra é que, como um todo, ele tem uma excelente presença de palco, uma excelente habilidade de encenar, de ter a teatralização do que ele está dizendo. O mais interessante de alguém que conta história não é só a história sendo contada, mas é a capacidade de encenar aquela história e trazer o público para dentro da história. O público não só vai ouvir a contação da história, como o público vai se sentir na história. Então, ter essa habilidade de teatralizar e começar uma palestra teatralizando é uma excelente forma de capturar a atenção do público, aguçar essa curiosidade e principalmente tornar esse início mais leve, mais envolvente e engajando o público, que obviamente era a intenção aqui do Mohammad, não é à toa que ele ganhou esse campeonato. Muito bem, então nós temos aqui 5 técnicas para você utilizar na sua comunicação, na sua oratória, para iniciar um discurso, iniciar uma palestra, uma apresentação. Quebre as expectativas, o padrão com algumas afirmações, que podem ser afirmações humoradas, com algumas piadas, pode ser uma afirmação alarmante, chocante, pode ser uma frase repetida, como a gente viu aqui nas palestras. A segunda técnica, fazer perguntas, talvez uma das mais fáceis. Começar uma palestra, um discurso, fazendo uma pergunta é bem interessante porque você faz o público pensar junto com você na resposta e é quase que um convite para responder junto com você ao longo da palestra. A terceira técnica é contar histórias. Contar histórias do que aconteceu ontem, ou talvez do que aconteceu na tua vida como um todo. Contar histórias é uma maneira de você envolver o público, engajar o público a participar daquela história com você. Começar uma palestra já contando uma história é de fato uma forma de despertar a atenção do público diretamente para você. A quarta técnica aqui, e uma das mais importantes, é a utilização de um objeto, de uma imagem, mais do que palavras. Se você utiliza uma pergunta, uma afirmação, e além disso utiliza um objeto, uma imagem, você consegue utilizar itens para despertar essa curiosidade. É como se você estivesse utilizando inúmeras ferramentas para garantir que o público preste atenção em você. Então, utilizar mais que palavras é um grande poder para iniciar apresentações. E a quinta técnica, e também tão importante, é a de teatralização.
Isso talvez não seja tão fácil, é uma técnica mais difícil, precisa ser treinada, precisa ser praticada, precisa ser desenvolvida, mas ter ali a capacidade de teatralizar o que você está dizendo, contar uma história, mas fazer o público se sentir nessa história, enxergar essa história, isso de fato é uma maneira de você conseguir, com todas as suas forças e dedicação, começar, continuar e terminar a sua palestra com o engajamento do seu público. Bom, aqui fica a minha mensagem final para você. O início de uma apresentação merece a sua dedicação. Não comece como todos por aí, oi, bom dia, meu nome é tal. Comece de maneira diferente. Já comece bem. Já comece aguçando ali a curiosidade do público. Já comece convidando as pessoas a prestarem atenção. Comece de uma maneira que as pessoas já vejam ali a sua habilidade de oratória. Mas para isso, você precisa entender e praticar essas técnicas. Se você deseja de verdade utilizar a sua comunicação de maneira a mostrar o teu poder, o poder da sua oratória, o poder da sua comunicação, comece desde o início. Desde a primeira palavra, já tenha um bom planejamento, um bom treinamento e faça isso com dedicação. O início da sua apresentação tem total influência no resultado que você terá após o fim da sua apresentação.